A palavra de Deus, aleluia, ela é a supremacia que manda na terra. O homem pode fazer a lei, mas Deus, aleluia, ele está por cima da lei do homem. Diz que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna, aleluia. Jesus não foi para a cruz do Calvário para dar riqueza a ninguém. Jesus, ele foi para a cruz do Calvário para que o povo possa, aleluia, ir morar no céu, aleluia. Então podemos ver e observar que a terra está de cabeça para baixo, aleluia. Podemos ver e observar que o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos no capítulo 8, e o verso 1, ele disse assim: e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, porque a carne, ela inclina para o pecado. A minha e a tua carne, ela quer viver no pecado. Por isso Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 6 e o verso 23, ele disse que o salário do pecado é a morte, aleluia, mas o dom gratuito é a graça de Deus. E a Bíblia diz em Romanos 8 e o verso 7 que a carne inclina para o pecado, a carne inclina para as coisas do mal. E sabemos que a Bíblia Sagrada, em Romanos capítulo 8 e o versículo 8, ele diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus, aleluia. Só existe uma maneira do ser humano agradar a Deus, é se submetendo, aleluia, à lei de Deus, porque Deus, ele tem lei, Deus, ele tem mandamento, e Deus também tem os seus preceitos, aleluia. E o mandamento de Deus é, aleluia, honrar pai e mãe. A Bíblia nos ensina que Deus, ele deixou os seus preceitos na terra, e o ser humano, ele não quer obedecer aos mandamentos do Senhor. Sabemos que a Bíblia Sagrada, ele escreveu no começo, Gênesis capítulo 1, porque muita gente diz que acredita em Deus, mas não obedece aos mandamentos de Deus. E quando a pessoa começa a crer, a pessoa tenta obedecer o que Deus deixou aqui na terra para o homem obedecer. Isaías capítulo 1 e o verso 17, ele disse assim, aleluia: se você obedecer ao Senhor, você comerá o melhor desta terra, porque Deus, ele não te chamou para você viver nas orgias deste mundo. Deus, ele não morreu na cruz do Calvário para você viver uma vida dissoluta. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para que você tenha vida e tenha com abundância. Sabemos que a Bíblia Sagrada, em João no capítulo 10 e o verso 10, ele diz que o inimigo, ele não vem, mas se ele vir, ele vem para matar, para roubar e para destruir, aleluia. Sabemos que Jesus, ele veio para que tenha vida e tenha com abundância. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Então podemos ver e observar que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus que liberta o ser humano do pecado. O pecado, ele é do diabo. Sabemos que o pecado, ele tem destruído a humanidade. Sabemos que o pecado, ele tem feito as pessoas desonrarem a Deus, porque Deus, como eu já vos lá disse, Deus, ele tem os seus preceitos, Deus, ele tem os seus mandamentos. Então todos nós sabemos, aleluia, e nós viemos aqui nesta noite para se libertar das coisas deste mundo. Sabemos o que liberta o ser humano deste mundo é a palavra de Deus, e ele vai escrever em 1 João capítulo 2 e o verso 15, que não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque todo aquele que ama este mundo, o amor do Pai
Pai não está nesta pessoa. Só existe uma maneira de nós sobressair, aleluia, do fogo do inferno, porque o inferno existe e o céu também existe. A Bíblia vai dizer aos hebreus que para o ser humano está proposto morrer uma vez, porque depois que morre, segue-se o juízo de Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer em Tiago, capítulo de número 3, que a nossa vida é como uma vela. Nós vamos dormir, mas nós não sabemos se vamos acordar no outro dia. É por isso que nós temos que velar pela nossa alma, aleluia, e saber